Eu sou Marcela Vale e este é o Rotina de Yoga. Estaremos juntos uma vez por semana falando sobre tudo relacionado ao yoga, porque o yoga vai muito além do tapetinho. Yoga vai além da parte física, é amadurecimento, é saber-se completo mesmo sozinho, e também são os relacionamentos e a vida diária. Vem comigo, no caminho eu te explico. Olá, como você está? Eu estou bem. São Paulo tem uma semana um pouquinho fria, um pouquinho para mim que gosto do frio. Sei que para outras pessoas está bem frio, mas hoje amanheceu menos. E o nosso tema deste segundo episódio é a felicidade. Então a gente vai falar dessa felicidade que a gente conhece e o que é a felicidade dentro do yoga e como que a gente liga uma coisa a outra. Então, para a gente começar, eu te convido a fazer alguns minutos de respiração. Então, inspira profundamente, expira devagar. Mais uma inspiração profunda. E na expiração, relaxa os ombros, relaxa os músculos da face, relaxa a testa. Se perceba, sinta seu corpo e vamos para o nosso papo. Então, vamos falar um pouquinho sobre felicidade. Quero que você pegue o que você tiver que pegar aí, seu chazinho, sua água, se hidrate. Estamos numa época, pelo menos no Brasil, de tempo seco. Então, lembre de cuidar do corpo para que a gente consiga cuidar da mente. Você é feliz? O que é felicidade para você? A gente está vivendo numa fase, numa época onde as pessoas trabalham muito. Aqui no Brasil eu tenho ouvido relatos de realmente o mundo corporativo estar exigindo demais das pessoas. E isso começa a trazer sérios problemas, né? Então tem muitas pessoas com burnout, com ansiedade, crises de ansiedade, que geram ataques de pânico. Então, toda essa questão de saúde mental, ela está muito grande, um número muito grande aqui no Brasil, né? Vou falar daqui, que é de onde eu tenho um pouco mais de conhecimento de pessoas que estão passando por isso. E tudo isso vem em decorrência dessa vida meio maluca que a gente tem levado. O yoga, ele não é solução, ele não é cura para nada, mas ele é uma ferramenta e ele pode te ajudar e muito a passar por certas fases da vida e, como eu gosto de falar, ele é esse manual para a vida. Então, quando eu falo de yoga, eu estou falando de um corpo de conhecimento, porque eu falo dos textos que a gente estuda, gosto de usar a palavra Upanishad, que são os textos com diálogos entre mestres e discípulos. E eles trazem problemas atemporais. Então, a gente vai percebendo que esses diálogos, eles vão falar de problemas que datavam lá de 1500 anos antes de Cristo e que são comuns para o ser humano hoje. Por quê que é atemporal? Porque a nossa busca primordial é por felicidade, é por bem-estar. E isso é do ser humano. Então, o ser humano, ele vai sempre buscar por esse bem-estar. E a gente passa a vida realmente buscando estar bem.
Isso para todos os seres. Mesmo aquele ser humano que comete atrocidades, que não é ético, que não age de forma correta, até ele faz tudo isso buscando estar bem, de uma forma totalmente equivocada, de uma forma que não deveria ser feito, óbvio, mas ele faz isso porque ele também procura estar bem, e é a forma como ele se enxerga bem. Então, todos nós buscamos essa felicidade, todos nós buscamos estar com essa tranquilidade, né? Com essa mente tranquila, a gente procura esse lugar de pertencimento. E por que a gente não tem essa felicidade contínua nessas buscas? A gente não tem uma felicidade constante. Pode colocar qualquer coisa que você desejou e buscou e conquistou. Quanto tempo durou essa felicidade? Então, seja algo material, seja relações, essa felicidade ela tem um tempo. Por mais que você fale, mas eu sou casada e eu sou feliz. Sim, mas dentro desse feliz, ele não é constante, ele tem altos e baixos. Assim como para qualquer busca. Se eu não estou bem no meu emprego e vou mudar de emprego, o outro emprego, ele vai ter coisas boas. Vão ter desafios que eu quero vivenciar. Vão ter os benefícios. Mas eu também vou pegar aquele trânsito de vez em quando que não vai ser muito legal. Eu vou ter um colega ou um chefe que talvez eu não me dê muito bem. Então, ele não é constante. Essa felicidade não está o tempo todo. Mas existe algo por trás, entre aspas, esse por trás não é por trás, mas existe algo que se mantém estável, que é o nosso próprio ser, que é esse eu verdadeiro que a gente fala no yoga. Mas por que eu não enxergo isso, né? Se é tão fácil, se existe esse eu, como que eu não enxergo? Porque esse é o problema fundamental. Desde quando o mundo é mundo. A gente vem aqui para este mundo com uma ignorância, não uma ignorância cognitiva, mas a ignorância de não nos reconhecermos como esse ser pleno e feliz. Então, o yoga vai entrar como essa ferramenta, nos auxiliando, nos ajudando para que a gente tire esse véu que tampa os nossos olhos e a gente comece a enxergar, nos enxergarmos dessa forma. Isso é um trabalho diário. Uma coisa que ajuda muito, uma ação que ajuda muito nesse processo é a meditação. Porque quando a gente silencia, a gente se escuta. E quando a gente se escuta, a gente vai no mais profundo que existe, que ultrapassa qualquer parede, ultrapassa qualquer forma, qualquer nome, e a gente começa a entrar em contato com o que a gente é de verdade, que não é separado da gente. Por isso que a felicidade, ela não está fora de nós, mas ela também não está dentro de nós, porque a felicidade é você. Talvez isso seja um pouquinho confuso, talvez isso não faça muito sentido agora, mas a gente vai falando disso ao longo do tempo, ao longo dos próximos episódios. E hoje eu quero trazer para vocês algumas coisas mais práticas, né? Como esse exemplo de buscar a felicidade e que ela não é constante. E também trazer uma coisa que, se a gente já coloca isso muito presente no nosso dia a dia e que a gente tem isso na nossa mente, já facilita bastante a vida, que é: não temos controle sobre nada. Nós temos controle sobre as nossas escolhas e sobre as nossas ações. E o resultado dessas ações a gente não controla. Então, aqui no podcast deve ter uma caixinha. Pode me mandar. Se você acha que você controla alguma coisa, me manda. A gente não controla nada, nada. Nem o nosso próprio corpo.
se alguma briga ali de células com vírus acontece no seu corpo, você vai ter uma febre sem esperar. Você não controla. Então, quando a gente entende que a gente não tem o controle sobre o resultado das nossas ações, a gente tira um peso enorme das nossas costas. A gente deixa de carregar isso que a gente acredita que a gente é capaz. Então, quando você trabalha, você dá o seu melhor, você sabe que você está fazendo o seu melhor, e o resultado que vem não era o esperado, relaxa. Eu sei que dentro de uma corporação, a resposta para você não vai ser relaxa. Com certeza vão vir uma chuva aí de críticas e tudo mais. Mas você tem que saber com você que não tinha mais nada para ser feito. Só que para você saber que não tinha mais nada para ser feito, você também tem que saber que você fez o seu melhor. Então, se você deixou alguma coisa, não vou fazer. Posso fazer da forma mais simples. Posso fazer da forma mais simples que eu tô falando, não prática, mas o mais simples, preguiçoso. Talvez isso te gere uma confusão e se eu tivesse feito melhor, como eu queria ter feito? Será que o resultado seria esse? Do mesmo jeito, você não sabe. Por quê? Existem 4 possibilidades de resultados para as nossas ações. Ou o resultado esperado, ou o resultado não esperado, um resultado muito melhor do que o esperado e um resultado muito pior do que o esperado. Então eu vou dar um exemplo muito prático que eu gosto de colocar nas aulas, que eu acho que fica bem fácil de entender. A minha ação é sair de casa, atravessar a rua e pegar um ônibus. O resultado esperado: eu saio de casa, eu atravesso a rua e eu pego o ônibus. O resultado não esperado: eu saio de casa, eu atravesso a rua e o ônibus não passa. Eu tenho que me virar e procurar outro meio para ir trabalhar. Um resultado muito melhor do que o esperado: eu saio de casa, nem atravesso a rua, um amigo passa de carro e me dá carona. Um resultado muito pior do que o esperado: eu saio de casa, ao atravessar a rua, um carro me atropela, eu nem pego o ônibus, nem vou trabalhar. Então, a gente tem essas 4 possibilidades. Se você colocar na sua mente que você vai ter 4 possibilidades de resultado, isso também já te traz um certo alívio. Já te tira um peso das costas. Porque ou você vai ter o resultado esperado, o não esperado, o muito bom, muito melhor do que o esperado e o muito pior do que o esperado. A gente percebe que normalmente vem o resultado esperado. Normalmente, não é? Das nossas ações, normalmente vem o resultado esperado. Mas pode ser que não seja assim. Nem sempre é assim. Com certeza você tem alguma história para contar que não foi desse jeito. Eu tenho uma prova, eu estudo muito para aquela prova. É natural que se eu estudei muito, eu vou tirar uma nota boa. Isso é o esperado. Mas como já aconteceu comigo, de estudar muito, de fazer a prova, de saber que eu acertei todas as questões, porque eu sabia responder todas muito facilmente, e o professor sumiu com a minha prova. Eu tive que fazer outra e o resultado não teve a nota esperada. Então, o resultado não foi o esperado. A gente está sujeito a qualquer resultado. Dentro desse mundo que a gente vive, existe uma ordem. Então, essa ordem, ela governa todo esse movimento. Todos os movimentos do cosmos é governado por essa ordem. Dentro do yoga, a gente chama de Ishvara. É apenas um nome, porque não tem nem nome nem forma. Então, a gente tem que colocar um nome para a gente conseguir entender, porque a nossa mente, nosso intelecto não vai conseguir entender nada que não tenha nome e forma. Mas, provavelmente, se você tem alguma religião, você deve chamar de Deus e tá tudo bem. O importante é entender
que essa ordem governa o mundo inteiro, o universo inteiro. Então, quando a gente pensa nesse cosmos, macrocosmos, talvez fique uma imagem muito extensa de como que uma ordem governa tudo isso, mas não tem nada fora do lugar. Agora, se a gente traz para o microcosmos, o nosso corpo, por exemplo, você vai perceber que tem uma ordem ali, que também é governada por essa ordem maior, mas a gente percebe nesse microcosmos que tem uma ordem. Então, da mesma forma que você pode ter uma febre inesperada, você pode ter uma melhora de alguma doença também inesperada. Coisas acontecem no seu corpo que você não comanda. Então, o funcionamento dos seus intestinos, o funcionamento do seu coração, a sua respiração. Tem coisas que estão ali funcionando automaticamente que não dependem do seu comando, como levantar um braço, como dar um passo, isso depende do seu comando. Mas também só vai funcionar se essa ordem quiser. Então, não temos controle sobre nada. Isso pode ser um pouco apavorante para quem tem o controle, não. Para quem gosta de ter o controle, isso pode ser um pouco apavorante de saber, mas é um alívio. Principalmente essas pessoas que gostam de ter o controle de tudo, é um alívio elas saberem que elas não têm. Porque é um perfeccionismo, é uma forma de lidar de muita cobrança. Eu preciso o tempo todo estar fazendo a coisa certa. E isso não pode dar errado de nenhum jeito. Isso é cansativo, é exaustivo. Então a gente coloca esse ponto bem forte na mente. Lembra todo dia, eu não tenho controle sobre nada, a não ser sobre as minhas escolhas e as minhas ações. E sobre isso, também existe um livre-arbítrio, né? Que nos permite agir. E eu nem vou entrar nesse detalhe que vai deixar a mente de vocês muito piradas, mas a gente também vai colocar uma questão ali no livre-arbítrio, até onde ele é livre mesmo, né? Mas isso fica para um outro episódio, a gente discutir esse livre-arbítrio. Então, tenha em mente que você não tem controle sobre nada. Tenha em mente que a felicidade que você busca, ela é temporária. Assim como seus problemas também são temporários. Porque nós não somos nossas emoções, nossos sentimentos. Eles vêm e vão. Do mesmo jeito que os nossos pensamentos vêm e vão. Então, quando a gente vai entendendo isso, a gente vai tirando algumas cargas dos nossos ombros. A gente vai permitindo que a vida fique um pouco mais leve. Isso não diminui a nossa responsabilidade, muito pelo contrário. Porque yoga é uma mente madura. Yoga é uma mente prática. É uma mente objetiva. Então, isso nos torna mais responsáveis. Porque eu não delego nenhuma responsabilidade minha. Eu sei que é minha, eu acato e eu faço da melhor forma. Então, isso não nos tira a responsabilidade. Ele nos tira a rigidez. Yoga não é rígido. A vida não deveria ser rígida. Então, quando a gente carrega essa vida com muita rigidez, fica difícil. A gente tem que fazer como as posturas, como os asanas, que são firmes, mas são confortáveis. Você pode estar na postura mais complicada para você, ela está firme, mas ela tem que estar confortável. Você não pode estar sentindo dor em articulação, você não pode estar sentindo algo ali que te incomoda demais. Um leve incômodo é normal e a gente aprende a lidar com isso. Agora, uma rigidez de eu preciso me manter nessa postura por 5 minutos, eu não estou aguentando, minha respiração não está fluindo. Isso é rigidez, isso é desnecessário. Então, a gente vai aprendendo a lidar com a vida
da mesma forma que a gente lida com as nossas posturas numa prática de yoga. Então, a felicidade, ela é temporária aqui na Terra, com todos os objetos aos quais a gente se relaciona, com os quais a gente se relaciona, mas existe essa felicidade permanente, que não muda, que não se altera, que nunca nasceu, que nunca morreu, que é infinita, que é o seu próprio ser, que é você, não é separado de você, não tá dentro, não tá fora, é você. E isso a gente vai perceber com o estudo, com a prática do yoga no dia a dia, o yoga todo dia. Então eu te convido para esta semana você fazer 5 minutos de aquietamento, de preferência de manhã, que é onde a mente ainda está tranquila, sem tantas informações. Então você procura um lugar para se sentar, de preferência que não seja na cama, porque a cama sempre vai trazer uma vontade de sono, a mente já associa a cama com dormir. Então sente-se confortavelmente. Você não pode estar com o seu corpo doendo, porque o seu corpo não pode te incomodar durante a sua prática. Se você prefere sentar no chão com as pernas cruzadas, pode fazer dessa forma, desde que os joelhos não incomodem, quadril não incomode, sua coluna não fique torta. Se essa é uma postura confortável para você, você pode fazer. Se não, procure sentar numa cadeira, tenha os pés apoiados no chão. Se os pés não chegam no chão, coloca uma almofadinha, coloca um apoio abaixo dos pés, embaixo dos pés. Inspira profundo, deixa sua coluna longa, expira, vai trazendo o relaxamento no seu corpo e você começa a trazer esse recolhimento dos sentidos, dos 5 sentidos, vai deixando tudo que é externo. E depois que seu corpo se acomodou, depois que seu corpo já não é mais um incômodo para sua postura, você começa a se concentrar na tua respiração. E aí então você vai perceber o ar entrando, o ar saindo, vai perceber que essa respiração ela se torna automática, sem que você tenha um controle sobre ela. Deixa ela acontecendo e apenas sinta o ar entrando e saindo. Você pode fazer esse exercício por 5 minutos para começar. Se 5 minutos for muito, faça por 1, por 2, por 3, pelo tempo que for bom para você. Se 5 minutos for pouco, pode fazer por mais tempo. Faça esse exercício todos os dias. Esse olhar para dentro, esse estar com você mesmo. Porque o silêncio é a nossa natureza. Qualquer ruído, qualquer coisa diferente que venha, ela é criada. A nossa natureza é o próprio silêncio. Então, quando a gente entra nesse estado, deixando tudo que é externo do lado de fora, a gente vai trazendo uma possibilidade do reconhecimento desse ser. E isso ainda não é meditação, tá? A gente pode falar sobre isso em outros episódios, mas isso ainda é aquietação, recolhimento dos sentidos e concentração. A meditação, ela vem naturalmente depois dessas 2 primeiras etapas. Então, depois que o corpo aprendeu a aquietar, a concentrar, a meditação naturalmente vem. Então, tenta fazer esse exercício todos os dias e veja se você percebe alguma diferença. Por hoje é isso. Se ficou alguma dúvida, se você quiser saber mais sobre o assunto, você pode me mandar uma pergunta no meu Instagram. Você pode colocar na caixinha que aparece aqui embaixo. E Harion, uma ótima semana para todos vocês. Se você ainda não segue o Rotina de Yoga, e se você puder, siga. Isso é muito importante para que esses episódios fiquem mais visíveis. Aproveita, dá 5 estrelinhas, compartilha com os amigos
e pode colocar as suas impressões, suas dúvidas, seus comentários na caixinha aqui no Spotify. Obrigada!